A paz do Senhor Jesus a todos vocês que têm visto e têm apreciado a palavra de Deus através deste canal. Nesta noite eu quero trazer ao coração de cada um, ao meu coração, às nossas vidas, uma palavra muito poderosa, maravilhosa. Todos os ensinamentos de Cristo, todas as parábolas, tudo aquilo que Jesus ensinou foi sempre bom e é sempre bom, porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos a eternidade, conhecemos o caminho para a eternidade, é através da palavra que nós conhecemos a forma que devemos viver, que devemos proceder para obter a salvação das nossas vidas ou das nossas almas. Porque sabemos que existem muitos ensinamentos equivocados acerca da eternidade, acerca de como chegar à eternidade, ou seja, quem são os privilegiados, os que são abençoados pelo Senhor, né? Na verdade, na real. Então, tem uma palavra aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, uma palavra bastante conhecida e bem esmerada pelas pessoas, pelos públicos, né, evangélicos. Uma palavra para que nós possamos entender, né, a ideia aqui era transmitir exatamente aquilo que vai acontecer com os que são salvos e aquilo que vai acontecer, né, com os que negam a Cristo, ou seja, que negam a vida em Jesus. E a palavra que eu quero ler aqui está no versículo 19 diante, que diz assim: o rico e o mendigo. Aí diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, ou seja, as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Então, estamos aqui, né, entendendo
uma situação que para os dias de hoje, para os dias atuais, ou seja, o homem que era rico, na linguagem atual de hoje, o rico que se vestia de púrpura, ou seja, que se vestia de trajes caríssimos, e tinha banquetes todos os dias em sua casa, na visão hoje, na visão dos pregadores da prosperidade, ou seja, que pregam que a sua riqueza, os seus bens provam que você tem comunhão com Deus. E aqui está Jesus Cristo contradizendo essa visão atual de hoje. Ou seja, ter riquezas não equivale a contar com o favor de Deus. Não quer dizer que uma pessoa é rica, que uma pessoa tem os seus bens materiais, tem riquezas neste mundo, tem uma vida de prazer, de luxo. Não quer dizer que essa pessoa ela tenha comunhão com Deus, que é o que muitos ministros, muitos pregadores ensinam hoje, infelizmente. E tem muitas pessoas que acabam acreditando, acabam pegando isso aí, acreditando que realmente a vida dele tem que ser abundante, quando se dizem por aí que comereis o melhor desta terra. O melhor que Deus deixou para nós foi a vida eterna. O melhor que o Senhor deixou para nós foi a salvação, foi a sua palavra. Então, não existe essa questão de você serve a Deus, você tem que ser rico. E estar desamparado não significa que Deus tenha desamparado ou abandonado essa pessoa também. Já disse em outro vídeo aqui que muitas vezes as pessoas acreditam que, ou seja, pastores, eu ouvi infelizmente pastores dizendo que tem irmãos que a vida dele não prospera, ou seja, ele não consegue conquistar seus bens, sua casa, seu carro, porque está em falta com Deus. Então, meu querido, esse ensinamento, ele não é de Deus. Esse ensinamento, ele não parte do Espírito Santo de Deus. Em nenhum momento eu posso tomar base em riquezas ou olhar para alguém que tenha seus bens materiais e dizer que esse tem comunhão com Deus. E não posso também dizer que aquele que não serve, que aquele que não tem riquezas, aquele que não tem bens materiais, ou seja, vive uma vida de pobreza, também não posso afirmar que aquela pessoa não tem comunhão com Deus. O evangelho está sendo deturpado, está sendo entregue de maneira errada por falsos profetas. Porque eles acreditam que enquanto mais pessoas ricas, enquanto mais dinheiro as pessoas buscarem, enquanto mais as pessoas correrem atrás de bens materiais, maior vai ser a sua oferta, maior vai ser o seu dízimo. Ou seja, então isso são procedências de falsos profetas. Né? O apóstolo Paulo falou que por causa que muitos julgariam que a piedade é grande fonte de lucro, então fariam dos fiéis, ou seja, fariam daqueles que confessam Jesus como Salvador, fariam deles negócio, comércio, ou seja, movimentariam muito dinheiro. E aqui nós vemos nesse trecho onde nós lemos, no Evangelho de Lucas, que aquele mendigo ele vivia às portas daquele homem rico. E ele desejava muito alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa daquele rico. Porém, o rico, a gente vê que não relata que o rico ele se dispunha a algo ou a algum alimento para ajudar aquele mendigo. Ou seja, ele não tinha preocupação em usar a sua riqueza, em usar os seus recursos para ajudar e socorrer aquele necessitado, aquela pessoa que estava na porta dele. Ou seja, a Bíblia fala claramente que ele estava à sua porta. Ele desejava
se alimentar das migalhas, ou seja, daquilo que sobejava, daquilo que sobrava. Ele não estava nem, ele não queria nem a riqueza, ele não queria nem tomar posse ou estar na posição. Ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, né? Ou seja, então, é engraçado que já ouvi muito essa palavra, já ouvi muito ensinamento sobre essa palavra, e nunca vi ninguém dizer que aquele mendigo, que aquele homem que estava ali coberto de lepras, onde os cachorros, coberto de chaga, onde os cachorros vinham lamber-lhes as feridas, ou seja, nunca vi um relato de alguém dizendo que aquele homem era servo de Deus. Mas a Bíblia relata que está bem claro que a situação daquele homem de pobreza, de mendigo, não provava que ele não tinha comunhão com Deus. E com certeza, ele sabia que havia na sua porta um mendigo. Ou seja, o rico. Sabia que tinha um mendigo ali. E é tão engraçado que Jesus Cristo agora ele coloca a humanidade em confronto. Porque enquanto tem muitos acreditando que a vida dele tem que ser de riqueza, de conquista, tem que ser de muito dinheiro, de conta boa, de boas casas, de bons carros. Jesus ele usa agora esse exemplo para mostrar que às vezes podemos não ter absolutamente nem o que comer. Podemos estar apenas desejando alimentar-se da sobra de alguém. Ou seja, podemos estar desejando que alguém supra a nossa necessidade. Mas a nossa situação, muitas vezes em dificuldades, não prova que perdemos a proteção de Deus. Porque Deus ele está sempre perto. Deus ele está olhando para o angustiado. Deus está vendo o deprimido. Deus está vendo o entristecido e a pessoa que está necessitada. Sabe por quê? Porque é necessitado. Porque precisa. Então, a Bíblia diz aqui que morre o mendigo. Este mendigo Lázaro, ele morreu. E o que aconteceu após a morte que Jesus relata? Após a morte deste mendigo, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, ao paraíso, a um lugar de descanso, a um lugar onde somente aqueles que são maltratados e realmente necessitados vão. É o lugar onde aquele mendigo, pobre, sujo, está. E diz que também morre o rico. E o rico, após a sua morte, a Bíblia declara que ele foi sepultado. Não relata que ele foi levado para algum lugar, ele foi sepultado. Ou seja, ele desceu para o Hades. Ele desceu para um lugar de tormento. Sabe por quê? Porque o seu apoio, a sua confiança estava nos bens materiais. A sua confiança estava na riqueza. E aqui Jesus Cristo ele está dizendo que por mais que nós sejamos, ou seja, por mais que o homem seja rico, por mais que o homem tenha dinheiro e tenha as melhores roupas, tenha o melhor conforto, uma hora ele vai morrer. Uma hora nós vamos morrer. Uma hora teremos que deixar essa matéria, uma hora teremos que deixar tudo aquilo que conquistamos e teremos que ir a algum lugar na eternidade. E compete a mim, compete a você, as nossas escolhas, independente da situação que nós vivemos, independente da situação financeira que nós temos, independente da nossa necessidade. O Senhor ele está mostrando para nós que Ele não nos abandona. Às vezes nós pensamos que, ou murmuramos às vezes, acreditando que na nossa
dificuldade, que na nossa necessidade, o Senhor nos abandonou. Olha a situação deste mendigo. Este mendigo, na situação difícil que ele vivia, na situação de fome e de miséria, a gente vê claramente que o Senhor estava com ele, que o Senhor era com ele. Agora, não é muito interessante isso para nós? Saber que o homem, numa situação daquela, ainda tinha Deus do seu lado. Como pode ser, seja tão contraditório o evangelho que se prega hoje? Como pode ser contraditório aquilo que se ensina hoje nas igrejas? A covardia que é, seja com os menos favorecidos. E muitas vezes é o menos favorecido que vai ser levado após a morte ao seio de Abraão, a um lugar de descanso. E infelizmente, este rico não pôde levar nada do que tinha. E a Bíblia diz que no inferno ele clamava, ele implorava, e vendo a Abraão distante, ele viu também a Lázaro ao lado de Abraão e pediu que Abraão ordenasse a Lázaro que molhasse a ponta do dedo em água e lhe refrescasse a língua, porque ele estava atormentado. Então, quantas pessoas tiveram os seus bens materiais, quantas pessoas tiveram o luxo aqui nessa terra, hoje estão desejando saciar a sua sede lá no inferno. Hoje estão desejando que molhem a ponta do dedo e refresque a sua língua, porque estão perturbados, estão atormentados pelas chamas do inferno. Então, olha, meu querido, Deus ele está nos alertando. Deus ele te alerta, Deus ele me alerta. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que nós lemos a sua palavra, nós nos deparamos com a reprovação das nossas atitudes. Então as condições financeiras, as condições do homem, não prova a sua comunhão com Deus. Este mendigo, ele morreu e está confortado, está consolado. A sua dor, o seu sofrimento, a sua fome passou. Agora o rico, infelizmente, depois que nós morremos, depois que nós partimos deste mundo, não temos mais oportunidade, não temos mais a chance, não temos mais como fazer nada por alguém. Olha que este homem, ele lembra de seus irmãos, ele lembra que ele poderia ter falado, ou seja, ter sido conduzido por um caminho diferente, porque ele pede que Lázaro seja enviado aos seus irmãos, para que os seus irmãos não desçam também para aquele lugar de tormento. Hoje você tem a sua família, hoje você tem os seus irmãos, hoje você tem o seu filho, a sua filha, hoje você tem toda a oportunidade do mundo de mostrar para eles o caminho que pode lhe conduzir à vida eterna. O caminho que pode desviar ele da condenação eterna. Então, hoje você tem essa chance. Lá no inferno, não poderemos mais fazer nada. Não podemos mais pregar o evangelho. Não podemos mais advertir as pessoas. Então, Jesus Cristo ele está dizendo que enquanto nós temos vida, enquanto nós estamos vivos, nós temos a oportunidade de advertir as pessoas. Nós temos a oportunidade de alertar as pessoas que existe um castigo eterno, que existe um juízo preparado para todo aquele que não tem crido no Evangelho, para todo aquele que não tem o teu nome escrito no livro da vida. Nós temos, ou seja, a oportunidade hoje. Amanhã pode ser tarde demais, como já foi tarde para muita gente. Então, vamos atentar para o hoje, meu querido. Evangelize a sua família, evangelize os seus filhos, evangelize a sua mãe, evangelize a sua esposa, ensine o evangelho, fale do evangelho perto da sua família, ou seja, incentive os teus familiares, porque depois que morrerem, acabou as oportunidades do inferno. A Bíblia está falando claramente. Não tem como sair mais. Não tem como passar do inferno para a glória.
Porque Abraão está dizendo aqui que existe um grande abismo que separa o paraíso do inferno. E quem está no inferno não pode sair de lá para o paraíso. E nem os que estão no paraíso podem ir até o inferno. Então, não olhe para o seu sofrimento. Não olhe para as suas dificuldades. Olhe para Cristo. E olhe para aquilo que Cristo preparou para nós. Cristo preparou um lugar especial para mim, um lugar especial para você. Então temos que tomar posse disso enquanto estamos vivos. Atenta para esta palavra. O fato deste homem ser um mendigo não dizia nada, não dizia que ele não tinha comunhão com Deus. O fato deste homem ser rico não dizia que ele tinha comunhão com Deus. O mendigo, na sua pobreza, mantinha uma íntegra comunhão com Deus, por isso foi salvo. O rico, na sua arrogância, na sua prepotência, ou seja, foi lançado no inferno. E hoje, em tormento, ele clama que o alivie da dor que ele está sentindo. Não olhe para a sua situação. Não olhe para a dor que você está passando. Se você está doente, se você está sofrendo necessidade dentro da sua casa, se você está passando por problemas, mantenha a sua comunhão com Deus. Mesmo se te faltar o pão na mesa, mantenha a comunhão todos os dias com Deus. Mesmo se você perder tudo o que tem, mantenha a comunhão com Deus. Porque tudo aqui neste mundo é passageiro. Tudo aqui passa. Precisamos de Cristo. Precisamos de Jesus. O mundo precisa conhecer Jesus através de você, através da sua vida, através da minha vida. As pessoas precisam conhecer a Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Cristo Jesus. Então, você tem a oportunidade de pregar para a sua família. Não observe o vento. Não observe as dificuldades. Não observe a sua pobreza. Não observe a sua falta de dinheiro. Se você tiver apenas o pão para comer, o ovo para comer, o arroz para comer dentro de casa, se alegre no Senhor. Se você passar um dia sem algo para comer, se alegre no Senhor, porque um dia toda essa dor, um dia todo esse sofrimento será esquecido, porque você será conduzido a um paraíso, você será conduzido a um lugar de descanso, a um lugar onde você não vai recordar, onde você não vai ter dor, não vai ter tristeza e não vai estar sofrendo. Então, observe essa palavra. Tá? E que Deus possa abençoar poderosamente, que esta palavra seja bem recebida por você. Que esta palavra possa preencher o seu coração e te dar confiança cada dia mais no Evangelho. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e que Deus possa te visitar nesta noite e todos vocês, assim que vocês verem este vídeo, que Deus possa te abençoar e abençoar a sua família poderosamente. E resumo, não tome como comunhão de Deus, como comunhão com Deus a sua riqueza. E não tome como falta com Deus a sua necessidade. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.